A criatividade mediante o autoconhecimento. Não há método para o autoconhecimento. Buscar um método invariavelmente implica o desejo de atingir algum resultado. E isso é o que todos queremos. Nós seguimos a autoridade. Se não a de uma pessoa, então a de um sistema, de uma ideologia, porque queremos um resultado que seja satisfatório, que nos dê segurança. Nós realmente não queremos entender a nós mesmos, os nossos impulsos e reações, todo o processo do nosso pensamento, o consciente e o inconsciente. Preferimos buscar um sistema que nos garanta um resultado, mas a busca de um sistema é invariavelmente o resultado do nosso desejo de segurança, de certeza. E o resultado, obviamente, não é o entendimento de si mesmo. Quando seguimos um método, precisamos ter autoridades. O professor, o guru, o salvador, o mestre. E eles irão nos garantir o que desejamos. Certamente, esse não é o caminho para o autoconhecimento. A autoridade impede o entendimento de si mesmo, certo? Sob a proteção de uma autoridade, um guia, podemos desfrutar temporariamente de uma sensação de segurança, de bem-estar. Mas isso não é o entendimento do processo total de si mesmo. A autoridade, em sua própria natureza, impede a plena consciência de si mesmo e, por isso, destrói fundamentalmente a liberdade. Apenas na liberdade pode haver criatividade, e só pode haver criatividade por meio do autoconhecimento. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. Mente tranquila, mente simples. Quando somos conscientes de nós mesmos, toda a vida não é uma maneira de revelar o eu, o ego, o self? O self é um processo muito complexo que só pode ser revelado no relacionamento, em nossas atividades diárias, na maneira como falamos, julgamos, calculamos, na maneira em que condenamos os outros e a nós mesmos. Tudo isso revela o estado de condicionamento do nosso próprio pensamento. E não é importante estar consciente de todo esse processo? Somente por meio da consciência contínua do que é verdadeiro ocorre a descoberta do atemporal, do eterno. Sem o autoconhecimento, o eterno não pode existir. Quando não nos conhecemos, o eterno se torna uma mera palavra, um símbolo, uma especulação, um dogma, uma crença, uma ilusão da qual a mente pode escapar. Mas começamos a entender o eu em todas as suas várias atividades do dia a dia, então, nesse próprio entendimento, sem nenhum esforço, o anônimo, o eterno, acontecerá. Mas o eterno não é uma recompensa para o autoconhecimento. Aquilo que é eterno não pode ser buscado. A mente não pode adquiri-lo. Ele acontece quando a mente está tranquila. E a mente só pode estar tranquila se ela for simples. Se não estiver mais armazenando, condenando, julgando, pesando. Só uma mente simples pode entender o real. Não uma mente repleta de palavras, conhecimentos, informações. A mente que analisa, calcula, não é uma mente simples. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. Autoconsciência. Se você não se conhecer, se não fizer o que deseja, provavelmente não poderá existir o estado de meditação. Por autoconsciência, refiro-me ao conhecimento de todo pensamento, todo humor, toda palavra, todo sentimento, o conhecimento da atividade da sua mente. Se não conhecemos o Self Supremo, o grande Self, isso não existe. O Self mais elevado, o sopro vital, está ainda dentro do campo do pensamento. O pensamento é o resultado do seu condicionamento. O pensamento é a resposta da sua memória, ancestral ou imediata. Simplesmente tentar meditar sem primeiro estabelecer profundamente, irrevogavelmente, essa virtude que surge através da autoconsciência é totalmente enganoso e absolutamente inútil. Por favor, para aqueles que são sérios, é muito importante entender, porque se você não conseguir fazer isso,
Sua meditação e sua vida real estão divorciadas, tão amplamente separadas que, embora você possa meditar e assumir posturas indefinidamente pelo resto da sua vida, você não enxergará além do seu nariz. Qualquer postura que assuma, qualquer coisa que faça, não terá nenhum significado. É imperativo entender que o autoconhecimento é apenas estar desprovido de qualquer escolha, consciente do eu, que tem sua fonte em um punhado de memórias. Apenas ter consciência dele sem interpretação, simplesmente para observar o movimento da mente. Mas essa observação é impedida quando você está meramente acumulando através da observação. O que fazer, o que não fazer, o que conseguir. Se você fizer isso, estará pondo um fim no processo vivo do movimento da mente como self. Ou seja, deve-se observar e enxergar o fato, o real, o que existe. Se eu o abordo com uma ideia, com uma opinião, eu não devo, o eu devo, que são reações da memória, por exemplo, então o movimento do que existe é impedido, é bloqueado, e por isso não há aprendizagem. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. Vazio criativo. Você não pode só escutar isso como o solo recebe a semente e ver se a mente é capaz de ser livre e vazia? Pode estar vazia apenas entendendo todas as nossas projeções, suas próprias atividades, não desligada e ligada, mas no dia a dia, de momento a momento. Então você vai encontrar a resposta. Vai ver que a mudança chega sem você pedir, que o estado do vazio criativo não é uma coisa a ser cultivada. Ele está ali, chega misteriosamente, sem nenhum convite, e apenas nesse estado há uma possibilidade de renovação, de novidade, de revolução. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. Autoconhecimento. O pensamento correto vem com o autoconhecimento. Sem entender a si mesmo, não há base para o pensamento. Sem autoconhecimento, o que se pensa não é verdade. O mundo e você não são duas entidades diferentes com problemas separados. O mundo e você são um só. Seu problema é o problema do mundo. Você pode ser o resultado de algumas tendências, de influências ambientais, mas o mundo e você não são fundamentalmente diferentes um do outro. Internamente, somos muito parecidos. Somos todos direcionados pela ganância, pela má intenção, pelo medo, pela ambição, etc. Nossas crenças, esperanças e aspirações têm uma base comum. Somos um só, uma humanidade, embora as fronteiras artificiais da economia, da política e do preconceito nos dividam. Se você mata outra pessoa, está destruindo a si mesmo. Você está no centro do todo, e sem entender a si mesmo, não poderá entender a realidade. Temos um conhecimento intelectual dessa unidade, mas mantemos o conhecimento e o sentimento em compartimentos diferentes, e por isso nunca experienciamos a extraordinária unidade do homem. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida.